Todo mundo bem? Que legal ver vocês todos, bom ver casa cheia, vocês que estão no online. Alô, muito bom ver vocês também. Quero abrir aqui pedindo um favor. Alguém pode me ajudar aí? Ó, ninguém levanta a mão, olha, duas pessoas aqui. Qual favor? Nós vamos ter um evento muito especial nesse próximo dia 29, vai ser uma quinta-feira, não tem culto aqui, mas nas outras ilhas tem culto. Mas o que é esse evento? Nós estamos trazendo, o meu pastor lá dos Estados Unidos está vindo, vai estar ministrando aqui. Junto com ele vem a equipe de louvor top lá da igreja deles. Junto com eles, cantores famosos nos Estados Unidos. Vai ser uma noite de adoração. O meu pastor, antes de assumir a igreja, ele era líder de louvor. Tinha assim uma mega igreja nos Estados Unidos, chamada Bethany Church. Quero convidar você a me ajudar a trazer pessoas para esse evento. Vai ser na arena, nós vamos fazer, vai ser o primeiro culto que a gente vai celebrar a arena, então ore para que tudo funcione, né? E vai ser muito legal, então conto com vocês, tá? Quantos de vocês estão prontos para a palavra de Deus? Deixa eu ver. Prontos para a palavra de Deus. Nós estamos na nossa série chamada Vertical. Levante suas mãos ao Senhor, você no online também, levante suas mãos, olha para o Senhor, olha para o céu, fala assim: Senhor Jesus, abra minha mente, abra meu coração, abra meus ouvidos para receber, entender, capturar tudo que o Senhor tem para a minha vida hoje. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Hoje nós estamos nessa segunda mensagem, mas o que é essa série? Essa série está falando sobre 4 principais conversas que Deus deseja ter com cada um dos seus filhos. Quantos de vocês, quando vocês estavam crescendo, seu pai ou sua mãe te chamou, de repente a pessoa que te criou te chamou: ei, vem cá, precisamos conversar. Tá? Eu não sei, talvez é sua esposa, a pessoa que manda em você, né? Quem é que já te chamou para uma conversa? Quem já teve conversas assim? Então, e muitas vezes essas conversas são as conversas que mais nos marcam, né? Sabia que Deus deseja ter uma conversa com você, uma conversa de alinhamento, e na realidade são 4 principais conversas. Lógico, Deus fala o tempo todo, mas são 4 conversas marcantes que Deus deseja ter com cada um dos seus crentes, dos seus filhos. A primeira nós falamos 2 domingos atrás, que é sobre salvação, né? Eu sou salvo, é sobre salvação. A segunda conversa que Deus quer ter com os seus filhos, nós falamos semana passada, que é sobre chamado. É que nós temos um chamado. Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos de vocês sabem que Deus chamou você para fazer grandes coisas? Deixa eu ver. A gente sabe, a gente levanta a mão. Mas a terceira nós vamos falar hoje é sobre, não só sobre o nosso chamado, mas sobre a missão específica que Deus tem para a nossa vida. Tantas vezes a gente sabe de uma maneira genérica ou de uma maneira teórica que Deus tem algo grande para a nossa vida, mas será que você teve a conversa com o Pai, onde Ele falou especificamente aquilo que Ele quis que você vivesse? E semana que vem vai ser a última conversa na série Vertical, onde nós vamos estar falando sobre nossa identidade em Cristo. Nós somos filhos, é sobre Jesus e a conversa que ele teve com o pai dele quando ele estava sendo batizado. O pai, uma voz do céu abriu e falou assim: esse é meu filho amado, do qual eu me agrado. Nós precisamos ouvir de Deus que Ele está feliz e orgulhoso e se agrada de nós. Mas hoje, voltando, é sobre a missão. Agora, impressionante quantas pessoas já tiveram uma conversa incrível com Deus. Pense na Bíblia. Isaías teve uma conversa com Deus. Deus chamou ele para uma conversa. A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia a mim. A gente conhece essa passagem. Outra passagem, Deus teve uma conversa com Jeremias, onde ele falou, antes dele nascer, Deus formou ele no ventre, né? Deus teve outra conversa com o apóstolo Paulo, e tanto é que o apóstolo Paulo falou
em Gálatas, capítulo 1, versículo 11, que o chamado que ele teve, a missão que ele teve, não foi nenhum ser humano que deu para ele, mas o próprio Jesus que deu para ele por revelação. É isso que nós precisamos também. Nós temos Jesus que abriu a janela do céu lá no batismo dele. O Pai falou com ele: esse é meu filho amado, de quem eu me agrado. Você também precisa de uma conversa com o Pai específica para a sua vida. Você precisa ouvir Deus falar com você. Só que a maioria dos cristãos nunca tem essa conversa. Por quê? Por que a maioria dos cristãos sabem que Deus chamou eles, mas não sabem aquilo específico, a missão específica que Deus tem para eles? Por quê? Será que é porque Deus está ocupado demais para falar? Será que é porque Deus está cansado, não quer mais lidar com você? Será que é porque Deus não está falando mesmo? Eu estou de mal, não vou falar com você. Não é por causa de Deus, é por causa de nós. É porque nossos ouvidos não estão sintonizados na voz de Deus como deveriam estar. Nossos ouvidos estão sendo bombardeados por tantas coisas que competem para a nossa atenção que a gente não fica olhando. Quando eu era criança, rádios eram diferentes, né? Hoje em dia, rádio está no seu celular e se chama Spotify. Mas antigamente tinha um aparelho que era chamado de um rádio. Alguém pegou, não era um link na internet, tá bom? Era um aparelho que era chamado de rádio. Quantos de vocês já viram esse aparelho? Os jovens estavam assim, o quê? Né? Mas era um aparelho. E nesse aparelho tinha um botão que você girava o botão. Era o botão de sintonia. Aí você girava, aí saía a música. Aí que legal. E os rádios bons, eles tinham FM, né? Vocês lembram de FM? Hoje em dia os rádios ainda se chamam de FM, mas tinha FM e tinha outros tipos também. AM, legal. E tinha outros tipos também. Agora te peguei. Um outro tipo que é chamado SW, ondas curtas. Ondas curtas. Onde você podia sintonizar e ouvir uma transmissão ao vivo de outro país. Meu pai, ele não confiava nas notícias da Rede Globo. Ele não confiava na Rede Globo, imagina isso, né? Mas ele não confiava, então ele sempre queria ouvir o noticiário que vinha direto de Londres, chamado BBC. Aí ele tinha essa caixa, tinha o horário que tinha que escutar. E aí ele botava lá e tinha que afinar, assim, sintonizar. Aí eu escutava, aí ninguém podia mexer. A antena tinha que estar certinha, não podia mexer. E aí se botasse 1 milímetro para o outro lado, vinha coreano. Se botasse 1 milímetro para o outro lado, era turco, né? E aí você tinha que achar exatamente a sintonia. Tem algumas pessoas que pensam que é assim quando nós falamos com Deus. Pessoas têm dificuldade de ouvir a voz de Deus, mas deixa eu te dizer, não é por causa de Deus, é porque nós estamos com tantas coisas bombardeando nossa mente, nosso coração, nossas emoções, que a gente tem dificuldade, tantas distrações. Por exemplo, problemas da vida. Alguém aqui já teve algum problema na sua vida? Problemas na vida. Quem aqui, também no online, bota aí no chat, quem aqui já passou uma noite com dificuldade de dormir porque você está pensando sobre um problema? Olha só, isso se chama ansiedade. A gente começa a ter dificuldade em dormir, dificuldade de pensar em outras coisas, e aqueles problemas começam a competir para a nossa atenção e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Outras coisas que competem para a nossa atenção é diversão, né?
Quantos de vocês começavam a planejar, a gente vai sair de férias para Rio das Ostras, né? Ou a gente vai sair de férias para Maricá, ou a gente vai, e a gente começa a planejar como é que vai ser, onde é que eu vou sentar no carro, o que eu vou trazer, o que eu vou botar na minha mala. Quando a Renê viaja, ela já começa a planejar semanas antes. Isso vai, e a gente começa a ocupar a nossa mente, a nossa diversão. Amanhã eu vou eu vou para a praia. A gente já começa a pensar. As outras coisas, às vezes, é oportunidade de negócio. A gente começa a pensar, puxa, tem essa oportunidade. Eu vou investir em mogno africano. A gente começa a pensar como é que vai ser, quanto dinheiro vai dar. E a gente começa a pensar sobre essas ideias e compete para atenção. Às vezes é romance, né? A gente fica apaixonado por aquela menina. Renê. E aí começa a competir por nossa atenção e parece que em nossa vida há o último lugar acaba sendo a voz de Deus, não por causa de Deus, mas por causa de nós, por causa de tantas coisas que ficam competindo com nossa vida. Hoje eu quero falar com vocês como você vai ouvir a missão de Deus na sua vida. Como é que você vai ouvir a missão de Deus? A primeira coisa que nós temos que fazer é remover as distrações. Se você quer ouvir a voz de Deus, se você quer ouvir o venha de Jesus para você, a primeira coisa, a gente tem que saber diminuir as distrações com oportunidades de negócio, as distrações até com romance, as distrações. Olha essa passagem que fala sobre como Jesus removeu as distrações e como ele ouviu a voz do Pai. Em Marcos capítulo 1, versículo 35, diz, de madrugada, está aí uma dica para você. O que você faz de madrugada? Enorme, né? Aqui, de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto. Olha só, ele saiu de casa de madrugada e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Sabe, tem pessoas que falam assim, puxa, é melhor orar de madrugada. Eu já ouvi pessoas falar assim, de madrugada é melhor orar, porque tem menos pessoas orando. Então a fila para chegar em Deus é mais curta. Quantos de vocês acreditam nisso? Não é isso não, sabe por quê? Porque quando é madrugada aqui, é de dia em outro lugar. Tem pessoas orando o tempo todo. Não é Deus que tem dificuldade em ouvir, não. Mas madrugada é um momento onde nossas distrações estão baixinhas, porque não tem gente ligando, não tem alguém no WhatsApp, não tem pessoas nos importunando. Por que madrugada é um bom momento para orar? Porque você está livre de distrações. Não é Deus que precisa se livrar de distrações, somos nós. E aí continua, Simão e seus companheiros foram procurá-los. E ao encontrá-lo, disseram, todos estão te procurando. Mas Jesus falou assim, vamos para outro lugar. Super interessante, olha a diferença entre a atitude de Simão e a atitude de Jesus. Jesus foi de madrugada para falar com o Pai. Simão acordou, não para falar com o Pai, mas ele queria ver os amigos. Ele foi, encontrou Jesus, falou assim, todo mundo está te procurando. Aí você imagina a resposta de Jesus, então vamos ver eles. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou assim, está todo mundo procurando? Então vamos para outro lugar. Porque ele carregou uma missão. Vamos para os povos vizinhos, que também eu pregue lá. E foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expulsando os demônios. Escuta aqui, olha, Jesus... De todo mundo nessa história, você tem Jesus, Simão, os outros amigos, você tem as pessoas, os povoados. Quem ali recebeu a missão de Deus? Simão recebeu? Não. Simão queria estar junto, mas não recebeu. Quem recebeu a missão de Deus? Quem recebeu vamos para outro lugar? Quem recebeu é para isso que eu vim? Foi Jesus. Por quê? Porque ele investiu tempo a sós com Deus. Agora, deixa eu falar uma coisa aqui sobre nós, Ilan. Isso aqui é importante. Aqui na Ilan,
nós somos muito bons em oração corporativa. Em janeiro, a gente tira 21 dias para orar e jejuar, e a gente está aqui na igreja todos esses 21 dias orando e jejuando. Depois fazemos isso de novo em julho, onde nós tiramos mais 7 dias para orar juntos todos os dias. A gente tem uma vez por mês o Awake, que é um momento de oração. A gente vem, dobra o joelho, a gente ora a Deus. A gente está também iniciando um novo projeto chamado Zeal, onde nós vamos estar fazendo oração junto com louvor profético. E a gente é muito bom, mas posso dizer uma coisa importante aqui para você? Nada disso, oração juntos é bom, é maravilhoso, a gente deveria fazer. Mas não substitui você dobrar o seu joelho em um momento sem distrações, para você conectar direto com Deus. Olha, amém. Sim, vamos orar juntos, mas isso não é o suficiente, isso não substitui você individualmente buscar a Deus. Olha, os outros discípulos todos faziam coisas juntos, mas quem é que recebeu a missão de Deus? Jesus. A gente está falando aqui sobre nós recebermos uma conversa direta do Senhor, falando conosco aquilo que Ele quer que a gente faça. Isso acontece removendo distrações e você conectando com Deus. Isso não acontece no oba-oba. Eu amo o oba-oba. Eu amo. Pastor Marcos, a gente ama pular, dançar, a gente ama isso. Mas nada, isso é tudo bom, mas nada disso substitui você. Acordar de madrugada. Levante suas mãos, deixa eu profetizar sobre vocês, em nome de Jesus. Profetizo que Deus vai começar a incomodar a nossa vida, vai começar a acordar a nossa vida, em nome de Jesus. Nós vamos acordar, vamos conectar com o Senhor. Senhor, abra nossos ouvidos, para que a gente possa ouvir o Senhor. Abra nossos olhos, para que a gente possa ver. Senhor, que aqui na Ilã, que sejamos uma igreja com pessoas que conectam diretamente com o Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Amém. Nós precisamos disso em nossa vida, precisamos disso. Segunda área. Segunda coisa que nós precisamos para que a gente possa ouvir a missão de Deus em nossa vida. A segunda coisa, a gente tem que ser alguém do sim. Já viu aquela pessoa do sim? E aquela pessoa do não? Aquela pessoa do não gera um obstáculo, um empecilho, uma desculpa para tudo. Já viu isso? Já viu pessoas que são boas em desculpa, não são boas em mais nada, né? Elas são boas na desculpa, mas mais nada elas fazem. E sabe, isso funciona espiritualmente também. Uma vez, quando a gente veio para o Brasil, eu e René, a gente não tinha muito dinheiro. Então, a gente não tinha o dinheiro para comprar um carro novo. Então, mas algo incrível eu consegui fazer. Eu consegui achar de todos os carros brasileiros o pior para comprar. O pior carro, foi terrível. Eu vou te falar, porque eu amo vocês, Renault 21. Se você conseguir achar um carro desse, corre. Se você tiver a oportunidade de comprar esse carro, não compra. É o pior carro do mundo, pior carro do mundo. E aí a gente precisava de carro grande, porque a gente montava a igreja, tudo, não tinha prédio, mas era muito ruim esse carro, muito ruim. E pessoas que... Quem aqui tem carro ruim? Ok. Pessoas que têm carro ruim aprendem a gerar amizades com mecânicos. Né? Então, eu tinha um mecânico que era amigo, mais ou menos amigo, mas ele era um mecânico bom, mas ele era um cara cheio de desculpas. Quando eu chegava com o carro lá na loja dele, ele olhava e já falava assim... Aí, primeira coisa que ele falou assim, eu te avisei para não comprar essa porcaria desse carro. E aí ele falou, o que está acontecendo? Aí eu falei, não, é que não está funcionando legal. Aí ele falou, abre o capô. Ele olhava, ele falou, Philip, como é que você deixou chegar nesse nível?
Aí eu falava assim, mas você não tem como dar um jeito, você não tem como ajudar, você não tem como... Aí ele falou assim, essa semana não. Essa semana não, estou cheio de coisa. Volta a semana que vem. Mas ele não anda direito. Pega um guincho. Foi terrível. É aquelas pessoas que sempre botam uma desculpa para que não possam fazer algo, já viu? Sabe o que eu fiz? Arrumei outro mecânico amigo. Arrumei outro. Porque pessoas assim, ninguém aguenta. Já viu aquela... Aqui na Ilan, ou nas legacies, nas escolas, eu estou sempre contratando alguém, mas tem certas pessoas que são muito boas no que fazem, mas constantemente falam, não consigo fazer não consigo, não tenho tempo, não consigo. Sabe pessoas assim, elas até acham que estão certas. Elas falam assim, eu não vou falar que eu vou pegar esse serviço se eu não conseguir executar. Aí eles acham que é certo, mas sabe o que é? Eu acho que é errado. Eu prefiro alguém que fala assim, sim, pastor, vamos fazer, e se esforça, mesmo se ele entrega 80% só, é melhor do que aquela pessoa fala assim, não dá, acha outra pessoa, não assume a responsabilidade. Escuta aqui, Deus está falando agora, a gente não está escutando de repente, mas Deus está falando sobre coisas específicas, mas às vezes o nosso coração é aquele mecânico chato, não dá. Olha esse versículo aqui fantástico em Eclesiastes 11:4, olha o que diz o seguinte, quem observa o vento não plantará. Aquela pessoa que é tão detalhista, que quer tudo tão perfeito, que ele não vai plantar, e continua, e quem olha para as nuvens não colherá. Sabia que tem muitos de nós que estamos abrindo mão de coisas incríveis que Deus tem para a nossa vida, porque não está tão perfeito, a gente não sabe, eu não sei se eu vou conseguir, e constantemente a gente abre mão daquilo que Deus tem para a nossa vida, por causa da nossa paranoia, o nosso jeitão, nosso negativismo. Seja alguém do sim. Seja alguém que diz sim, seja alguém que se expõe e fala sim para Deus. Sabe, se eu não falo mais do que uma vez com alguém, imagina Deus. Olha esses exemplos. Tem dois exemplos aqui que são muito similares, mas em Mateus capítulo 22, o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou seus servos que tinham sido convidados para o banquete. Pessoas tinham sido convidados, aí ele enviou os seus servos por uma segunda vez para convidar eles, dizendo que viessem, mas eles não quiseram vir. O pessoal foi convidado 2 vezes e mesmo assim levantou empecilhos. Tem uma outra história muito parecida, outra parábola em Lucas capítulo 14. Na hora de começar, enviou seus servos para dizer aos que haviam sido convidados, ou seja, eles já tinham sido convidados. Ele mandou o servo uma segunda vez convidar eles, chamar eles. Venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse, acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Por favor, me desculpe. O outro disse, acabei de comprar 5 juntas de bois, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. A outro ainda disse, acabei de casar, por isso não vou. Olha, é interessante. Essas 3 desculpas representam 3 áreas que nós damos de desculpa para as grandes coisas que Deus tem para a nossa vida fazer. A primeira, acabei de comprar uma propriedade, isso fala de prosperidade. Sabia que tem algumas pessoas que são tão prósperas que esqueceram de Deus? Eu preciso ir na minha casa em Teresópolis. Eu preciso testar o meu jet ski que eu comprei lá em Angra. Eu preciso ir nessa viagem, nisso. Olha, sabe, posso ser honesto com vocês? Minha oração, eu orei pessoalmente, eu orei a Deus e eu pedi que Deus não me desse nada que pudesse se colocar em primeiro lugar acima dele. Eu orei isso. Talvez seja uma das razões que a nossa igreja durante 15 anos não cresceu. Talvez seja uma razão, talvez Deus ainda tinha que lidar com o meu coração para que eu não me orgulhasse, outras coisas, talvez seja isso. Mas, olha, pense sobre isso. Às vezes prosperidade
Coisas boas que Deus pode nos dar, às vezes essas coisas podem se tornar uma desculpa. O segundo, ele falou assim, acabei de comprar 5 juntas de boi, está falando sobre empresas, trabalho. Ah, não, mas é meu trabalho. Escuta aqui, ó, Ilan, escuta. Seu trabalho é importante. Alguém paga teu salário e quando ele paga o seu salário, você tem que dar a sua dedicação total, exceto Deus. Deus é acima. Deus é acima. Mas é meu trabalho. Sim, é importante e muito, mas não mais importante do que Deus. Não mais importante do que Ele. Nunca permita que seu trabalho seja uma desculpa para você não viver as coisas incríveis que Deus tem para a sua vida. Não deixe isso, não deixe. O terceiro, ele falou assim, acabei de me casar. Aí Jesus respondeu, não, para você tudo bem. Não. Sabe, na igreja hoje em dia, a gente dá uma prioridade tão grande sobre casamento e família, como a gente deveria, tá certo. Mas algumas pessoas acabam usando família e filhos e casamento como uma desculpa para não viver as coisas grandes de Deus. Quando eu e Renê viemos aqui iniciar a Ilan, a gente veio dos Estados Unidos com 3 filhos. Uma de 4, um de 2 e um de 3 meses de idade. A gente começou a igreja, eu era líder de louvor, Renê estava no louvor, e a Renê ensaiava o louvor, enquanto eu fazia gabinete com as pessoas, e a Renê ensaiava o louvor, a nossa filha, de Caroline, de meses de idade, dentro daquele banco de carro, que embaixo faz assim, ela cantando louvor e mexendo no banco para ele parar de chorar enquanto cantava louvor. Ela pulava e dançava, ela depois engravidou para o nosso 4º filho, que ela pulava e dançava assim, a barriga, quando ela pulava para cima, a barriga ia para baixo, quando ela descia, a barriga ia para cima, era assim, eu não sei porquê, todos os nossos filhos nasceram cedo, né? Mas a realidade é que nós não permita, pelo amor de Deus, olha, família é importante, todos os meus filhos servem a Deus, mas a gente priorizou o reino de Deus. Hoje, tem um filho trabalhando no online, tem uma filha, 2 dos meus filhos trabalham aqui no ministério, mais 2 trabalham em outros ministérios nos Estados Unidos. Olha, priorize as coisas de Deus. Se você for alguém que constantemente usa a sua família para gerar desculpas, para não avançar os objetivos de Deus, sabe o que vai acontecer? Seus filhos não vão ter respeito pelas coisas de Deus e seus filhos vão desviar. Priorize Deus, e você vai ver, tudo vir, você vai ver. Terminando aqui. A terceira maneira para a gente abrir os nossos ouvidos, para que a gente possa capturar o que Deus tem para a nossa vida, para que a gente possa entender, receber, sintonizar a missão de Deus, é a palavra desejar. Desejar. Essa palavra deseja, às vezes a gente pensa ruim sobre ela, mas pense sobre o poder da palavra desejo. Pense sobre esse poder. Os nossos desejos, a gente arruma um jeito de satisfazer eles. Os nossos desejos, bons ou ruins, a gente acha um jeito de satisfazer nossos desejos. A pergunta é, o que você deseja? Se você deseja um chamado, uma missão de Deus, você vai viver a sua vida de um jeito que vai fortalecer esse chamado. Mas se seus desejos são para outras coisas, você vai fortalecer as outras coisas. Olha essa passagem chocante aqui em Mateus capítulo 14. Olha o que diz, versículo 22. Logo em seguida, Jesus insistiu com seus discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha só, Jesus tinha reuniões com multidões, mas aqui ele está mandando a multidão embora. O pastor ama a multidão, a gente gosta de igreja cheia, mas Jesus, olha a revelação aí.
mandou a multidão embora. Por que ele mandou a multidão embora? Ele insistiu com os discípulos, em versículo 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Você vê de novo, Jesus, o Filho de Deus, mas ele precisava de tempo individual. Eu amo o oba-oba, eu amo música, eu amo pular, dançar, é bom, é legal, é evangelístico, pessoas gostam, mas a gente precisa de um momento individual com o Pai. Precisamos de um momento individual com o Pai. E olha só, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Né? Mas Jesus imediatamente lhe disse: coragem, sou eu, não tenho medo. Olha só, olha só, a revelação aqui, versículo 28. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Olha a resposta de Jesus: venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco e andou sobre a água e foi na direção de Jesus. Olha só, olha quanta coisa a gente pode aprender aqui. Jesus despediu a multidão, Jesus teve tempo sozinho, Jesus carregou uma missão. Mas a terceira coisa, a gente está falando sobre desejo. Pedro desejou, Pedro quis, Pedro viu Jesus andando sobre a água, ele falou: eu quero isso para a minha vida. Pedro tinha um desejo. Olha só, a ideia de Pedro andar nas águas era de quem? Não era de Jesus, era do próprio Pedro. Jesus não falou assim: Pedro, vem andar sobre as águas. Pedro falou assim: se for o Senhor, peça que eu vá. A ideia foi de Pedro. Pedro que queria fazer algo grande para Deus. Está vendo o poder de desejar as coisas certas? Pedro falou assim: me chama, se for. E olha só, aí a resposta de Jesus foi: venha. Para alguns de vocês hoje, Deus está falando na voz mais alta que Ele tem, gritando para você: venha, 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 venha. Pedro era maluco, ele era doido, ele completo. Imagina andar na água, que doideira. Mas sabe de uma coisa? Pedro não era tão maluco assim não. Pedro não era maluco o suficiente para andar na água sem ouvir um venha de Jesus. Olha só, ele quis andar na água, ele desejou, mas ele só foi andar na água depois que Jesus falou: venha. Graças a Deus. Hoje em dia, olha, desejar fazer algo grande para Deus é bom. A Bíblia fala assim: aquele que deseja o episcopado, que é a mesma coisa, aquele que deseja ser pastor, que deseja ser líder na igreja, que deseja liderar outras pessoas, deseja algo bom. Deseja algo bom. Episcopado significa supervisor. É alguém que você quer ter supervisionar, você quer avançar, você quer liderar. Você deseja algo bom. Pedro desejava isso, Pedro desejava coisas boas. Ele desejava ser usado por Deus. Em nome de Jesus, aprime o seu desejo. Mas Pedro nunca tomou o passo para andar nas águas, até que depois que Jesus falou: vem. Tem tantas pessoas, eles são chamados às vezes pela mãe dele, não Deus. Pessoas abrem um ministério porque a esposa encorajou. Desejar é bom, mas posso te dar uma dica: não faça coisas até que Jesus fale com você, até que você escute o venha de Jesus. Pense olha esse versículo aqui, em Marcos capítulo 11, versículo 24. Na versão King James diz o seguinte: portanto vos digo que todas as coisas
que você desejar, quando orar, creia e receberá. Olha só, o poder do desejo junto com a oração. Olha só, sabia que até para você receber os dons do Espírito, 1 Coríntios capítulo 14, diz, desejem também os dons espirituais, especialmente capacidade de profetizar. Mas olha aqui a palavra de novo, desejem os dons espirituais. Como é que está o seu desejar agora? Sabe por quê? Porque o que você deseja, você vai dar um jeito de receber. Você deseja pecado, você vai dar um jeito de receber. Você deseja as grandes coisas que Deus reservou para você, você vai dar um jeito de ouvir o venha de Jesus. Mesmo que você tenha que falar, Jesus pede, eu também quero andar na água. Venha, venha, venha. Ó, eu quero viver coisas incríveis de Deus. O último versículo que vou ler aqui. Sabe por quê? Porque Deus está procurando alguém hoje. Deus está procurando alguém hoje. Olha isso aqui em Ezequiel 22, versículo 30. Procurei entre eles um homem que erguesse o muro e se pusesse na brecha diante de mim e em favor da terra, para que eu não a destruísse, mas não encontrei nem um sequer. Hoje, enquanto o Espírito Santo olha esse auditório, olha o online, olha vocês, será que Ele pode ouvir e falar com você? Será que Ele vai poder ver alguém que diz sim? Será que Ele vai ver alguém que propositalmente remove as distrações, que de madrugada conecta com o Pai, que diz sim, que deseja as coisas certas? Será que Ele vai encontrar alguém que fala assim, sim? Será que Ele vai encontrar alguém que levanta exceções e desculpas?